você que está aqui na coluna do Katsug Mais essa semana, e hoje a gente vai falar de seleção brasileira, dos dois amistosos que ocorreram nesse período de menos de uma semana aqui. Tudo bem, Katsug? Tudo bem, e é claro que a seleção brasileira atrai todas as atenções. Eu divido os jogos em duas fases completamente diferentes. Primeiro jogo, frente ao Panamá, serviu para que Tite testasse alguns jogadores. O teste, aliás, não foi muito positivo, mas o resultado em si, como também o resultado do segundo jogo, não tem, em minha opinião, uma importância maior. Foi dada uma grande importância, porque é claro que você empatar com o Panamá é um resultado absolutamente, não apenas inédito, mas clamorosamente surpreendente. Sim. Serviu, repito, para testar alguns jogadores, e na minha visão o teste viu jogadores que ainda não estão no nível de seleção brasileira, pelo menos para tentar serem titulares. Eventualmente um outro pode servir como reserva. Depois veio o jogo contra a República Tcheca. Jogo lá em Praga, um adversário mais renomado, mas que não podemos esquecer, vinha de sofrer 5 gols da Inglaterra nas eliminatórias pela Eurocopa. Sim. Então, é uma seleção que apresenta claras falhas defensivas. E essas falhas defensivas foram evidenciadas durante o jogo. No primeiro tempo, a falha defensiva foi do Brasil e a República Tcheca fez 1-0. No segundo tempo, as falhas defensivas foram do time da casa, o que era amplamente esperado. O Brasil virou 2-1 e depois fez 3-1. O jogo serviu, de certa forma, para mostrar para Tite com que ele pode contar. Claramente, a defesa que jogou frente à República Tcheca é a defesa que vai jogar na Copa América. Sim. É a defesa titular. Não dá para inventar grandes coisas. Haveria, por exemplo, a possibilidade, se quisesse, de utilizar o Daniel Alves de um lado ou o Marcelo do outro. Os dois seriam aquilo que, num falar automobilístico, poderia ser, nas marcas de mais luxo, o usado garantido. Sim. Aquilo que eles te vendem já com uma garantia. Olha, esse carro é usado, mas vende bom. Eles ainda dariam claramente uma base. Não se poderia exigir determinadas coisas, maior cobertura defensiva. Ofensivamente, eles ainda podem dar um aporte muito grande. Claro, aí teria que mudar um pouco o esquema defensivo, e é por isso que, em sentido de trabalhar para o futuro, o Tite nos convoca. Pelo menos essa é a minha dedução. Sim. Mas já que falamos do Tite, eu queria entrar nessa polêmica que se verifica cada vez que ele dá uma entrevista. Pois é, as entrevistas dele são longas, né? É, impressão minha, e me desculpe o Tite, mas são entrevistas chatas. Sim. Chatas porque você não precisaria ver a entrevista, tendo visto o jogo, você já podia escrever a matéria, tal a obviedade das respostas que o Tite dá. Eu entendo, porém, que isso não pode ser válido como crítica, porque se você comparar as primeiras entrevistas de Tite, lá, muitos anos atrás, não sei, talvez no YouTube você encontre alguma coisa, Sim, com as de hoje, a diferença é clamorosa. E por quê? Tite evoluiu, fez cursos específicos e hoje ele tem um arcabouço defensivo linguístico que lhe permite reduzir as perguntas na entrevista. Porque se você responde sim, não, o time jogou bem, o time jogou mal, você tem uma enxurrada de perguntas. sim. Se você diz a mesma coisa, em vez de dizer sim, você leva 1 minuto e meio para dizer a mesma coisa, é claro que você ocupa mais tempo. Então você reduz o número de perguntas. Além disso, há um certo, digamos, preciosismo
de linguajar. Sim. Uma palavra, por exemplo, que ele usou, que eu entendo perfeitamente, é de atacante terminal. Sim, o que é isso? Quem estiver assim, não prestando muita atenção, pode pensar que o cara esteja morrendo, que seja um doente terminal, já desenganado pelos médicos. Pô, coitado, tão jovem, não vai morrer. Na verdade, não é nada disso. Se você hipotizar um esquema, que é um esquema que muitas vezes o Brasil usa, 4-1, 4-1, esse último 1 é efetivamente o atacante terminal. Terminal no sentido que ele é aquele que está mais avançado e é encarregado de terminar a jogada com a finalização a gol. Então, isso é muito levado então de brincadeira. Todas as entrevistas do Tite realmente são entrevistas muito longas, recheadas Sim. de palavreado que o normal torcedor do futebol não usa, não está habituado a elas, e os repórteres também aproveitam isso para, não digo gozá-lo, mas enfim, pelo menos questioná-lo. Claro, se fosse falar de... Gabriel Jesus. Em termos de tecnologia, Sim. seria o atacante última milha. Exato. O que é o atacante última milha? A última milha é o fio que vai do poste até a sua casa. Exato. Seria por aí. Por aí. Agora, já que você tocou em Gabriel Jesus, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. Gabriel Jesus salva a seleção ou a seleção salva Jesus? Certamente, embora possa parecer uma blasfemia, a seleção salva Jesus, porque o Gabriel Jesus estava mal, inclusive no seu clube lá na Inglaterra, não está muito bem. Na seleção, ele ressurgiu, fez 2 gols, ganhou um impacto psicologicamente favorável e, oxalá, na onda disso, ele consiga reencontrar seu melhor futebol. Mas nesse momento, realmente, ele não salvou coisa nenhuma. Não. Foi a seleção que o salvou. Tá bom. Mais alguma coisa? Não. É esperar e entender que esses 2 jogos, como os jogos anteriores, servirão para Tite analisar detalhadamente o time que ele quer levar para a Copa América, sabedor que a Copa América é no Brasil, haverá, portanto, uma cobrança muito grande, uma cobrança quase de obrigatoriedade de vitória e, se possível, vitória jogando bem. Vitória jogando bem, não acredito. Sim. Vitória é possível, mesmo porque os demais países têm também seus problemas. A Argentina, por exemplo, que em teoria seria o adversário mais capacitado, está atravessando uma fase de transição. O técnico Scaloni está tentando armar uma nova equipe, mas é uma seleção que eu vi o jogo contra a Venezuela. Em muitos momentos, o time grande era a Venezuela, não era a Argentina. Pois é. Contra o Marrocos foi 1-0 e olhe lá, sem nenhum brilho. Então também os outros têm todos os seus problemas. O Uruguai passa por um problema tradicional, que é um país desse tamanho, não tem nem 4 milhões de habitantes. Pois é. Disso tirar sempre bons jogadores é difícil, mas nesse momento, por exemplo, eu acho o Uruguai melhor que a Argentina. Tá bom. Bom, sobre a seleção foi isso. A gente vai falar muito de seleção esse ano ainda, porque vem a Copa América aí, né? E vamos ver o que vai dar. E você que está conectado aqui no portal Karsug, continue por aqui, veja todo o conteúdo que tem, vai até o Facebook, é facebook.com/claudio.karsug, passa lá no YouTube, assine o canal, vale muito a pena assinar o canal, é youtube.com/claudiokarsug, e não deixe de ir lá no Vida Moderna não. Passa lá no Vida Moderna, é www.vidamoderna.com.br, aí você vai no Facebook, que é facebook.com/canal Vida Moderna, e o YouTube, é youtube.com/canal Vida Moderna. Até a semana que vem. Até. Tchau.